Bom dia, família do Senhor Jesus Cristo. Hoje quero falar sobre os cristãos de Bereia. Onde fica Bereia? Ficava uma cidade na Grécia que hoje tem outro nome. E Paulo, nas suas andanças pregando a palavra, chegou até Bereia. Aos cristãos que lá estavam, ministrou a palavra. Porém, ouvindo a Paulo, o apóstolo Paulo, o famoso apóstolo Paulo, examinava as escrituras, as palavras que ouviam, para ver se procediam segundo o que Deus ordenara. E quando saíram de lá, perguntou àquele que estava com Paulo por que faziam assim, se estavam duvidando do que Paulo dizia. O apóstolo Paulo disse: não, eles fazem o certo, porque o homem não deve ser acreditado em plenitude, tem que ser examinado mesmo as escrituras. Eles é que fazem o certo. E a palavra de Deus diz assim: não confieis no homem, maldito é o homem que confia no homem. Nenhum homem é detentor da palavra, nenhum homem diz a verdade plena de si mesmo. Eu sou pastor, mas não sou dono da verdade. Eu digo a verdade que conheço através das Escrituras e digo que essa é a palavra de Deus. Mas, realmente todos têm o dever de examinar se o que está sendo dito procede das Escrituras. Porque não é porque uma pessoa é líder espiritual de uma igreja que eu tenho que segui-la cegamente. Porque se essa pessoa erra, eu erro junto. Não quer dizer que o erro vai só para ela, vai para mim. Porque importa agradar a Deus, não a homens, ainda que sejam líderes religiosos. Importante a gente conhecer as Escrituras para não fazer nada contrário à vontade de Deus, para seguir a vontade de homens. Ah, mas ele é o pastor da igreja. Sim, ele é o pastor da igreja. Mas se ele te disser para fazer uma coisa errada, você vai fazer? Vai? O erro vai cair sobre o pastor que te mandou apenas? Não vai cair sobre você também? Então entenda, amado. Entenda, amada. Precisamos conhecer o Evangelho. Porque está escrito: ainda que um anjo venha, um anjo, hein? Não é o pastor, um homem não, um anjo, venha para lhe dizer qualquer coisa que esteja contrário à vontade de Deus, contrário às Escrituras, seja anátema. O que é anátema? Maldição. Então entenda, ninguém pode dizer nada contrário às Escrituras. E se alguém fala alguma coisa que não há concordância nas Escrituras, esse alguém não deve ser seguido nessa hora. E a mão de Deus não virá só sobre o líder que falou aquilo para você seguir. Virá sobre você também. Por que você seguiu? Falta de conhecimento das Escrituras não te justificará. Por isso o conhecimento é necessário. Ah, mas eu recebo tudo do Espírito Santo. Não, então você é espiritual 100%. Você recebe tudo do Espírito Santo, tudo que você faz é do Espírito Santo. Você tem coragem de falar isso? Cuidado, você está fazendo uma blasfêmia aí. Você deixou de ser carne? Ser tão espiritual não existe. Nem Paulo era, nem Pedro. Olha como Pedro errou, olha como Paulo também errou, perseguindo o cristão. E posteriormente aceitou a Jesus, viveu segundo a vontade do Espírito Santo, mas não era perfeito. Então entenda, temos que conhecer as Escrituras. Nada justifica o nosso erro. Tudo que afronta a Deus tem que afrontar você. Se não está segundo a palavra, não siga. Se eu te disser alguma coisa aqui que fere a palavra, não faça. Não siga, não coloque no seu coração. Portanto, amado, seguir cegamente os seus líderes religiosos é errado.
Deus não te perdoará porque foi o líder que te falou. Esse negócio de seguir a ordem do capitão, e por isso eu matei, por isso eu fiz isso, por isso eu fiz aquilo no exército, você vai ser condenado do mesmo jeito. Eu servi exército. E pelo menos o meu comandante dizia assim para mim: ordem idiota você não segue. Você não tem que cumprir. Se lhe dão uma ordem contrária à honra, à dignidade, você não tem que fazer. Faz porque quer. E vai ser responsabilizado pelo que fez. Então entenda, amado, entenda, amada. Os cristãos de Bereia estavam corretos. Vamos ler? Está em Atos 17, versículos 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Examinando a cada dia que Paulo ministrava, se as coisas eram assim como ele falava. Não é porque era Paulo, o famoso Paulo, que já era famoso, porque tinha perseguido cristão e tinha se tornado um deles, e era conhecido por onde ia. Oh, esse é Paulo, que era perseguidor, agora é cristão. Era famoso Paulo. Não é porque era Paulo que eles seguiam cegamente. Paulo falou isso. Nossa, que maravilha. Vamos ver se as Escrituras testificam sobre o que ele falou. E Paulo disse: estão certos. Então, amado, entenda. Muitos são enganados porque seguem líderes que são enigmáticos, bons pregadores, né? Conseguem convencer multidões e podem levar essas multidões ao erro, a um caminho sem volta. Quantos já fizeram isso? Quantas seitas se criaram através de homens assim, que conheciam em parte a palavra e eram excelentes oradores e conseguiam fazer com que as pessoas o seguissem. Entenda isso. É muito perigoso seguir o líder. Segue Jesus. Conheça a palavra. Não há desculpa para você não ler a palavra. Não há. Conheça as Escrituras. Vê o que elas falam. Se elas testificam sobre o que a sua liderança está dizendo nas igrejas, nos púlpitos. Vê se é assim mesmo. Ah, o pastor pregou isso. Vamos ver nas Escrituras se tem respaldo. Então, amado, amada, a verdade acima de tudo. Seguir homens, nunca, jamais. Não me sigam. Vejam se o que eu falo a vocês através dos vídeos é procedente, não é procedente. Leiam a palavra, conheçam as Escrituras, meditem sobre elas e ninguém enganará vocês. Vocês serão julgados pelas suas obras. E se você fizer as mesmas obras daqueles que erram, pagarão o preço que eles vão pagar. Seguir a ordem do seu líder não te isentará da culpa. Então, você não é cego, não é surdo, não é burro, tem capacidade de entender as coisas. Cuidado com o que você segue. Cuidado o respaldo que você dá para o seu líder se ele estiver fora do caminho. Porque se ele estiver fora do caminho, e você o seguir, quando ele está colocando alguma coisa em pauta que não deve ser seguido e você está seguindo, você pagará o preço do castigo que Deus impuser sobre esse líder. Assim sendo, conclamo a você que medite diariamente sobre a palavra, porque se a palavra morar no teu coração, ninguém te enganará jamais. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje, sempre e eternamente, em o nome de Jesus. Amém.